Olá, gente. A notícia de hoje é sobre, além das invasões, três dores de cabeça do início do governo Lula, né? Antes de precisar lidar com a maior dor de cabeça até o momento, o presidente Lula já acumulava 4 focos de incêndio para apagar. Na verdade, eu compartilho da mesma opinião do Romeu Zema, de que o governo Lula está usando essa questão das invasões para blindar o governo dele, né, que já estava sendo totalmente desastroso. Né? Você pega uma coisa que não resultou em morte nenhuma, não teve agressão. Você teve agressão, sim, a policiais, mas você não teve danos muito grandes, nem maiores danos, né? Tinha obras de arte lá que eram estimadas em um valor muito alto, mas isso aí é crime de dano, né? Isso aí não é uma coisa que pudesse ser equiparado a uma grande revolta, né? Algo que realmente fosse abalar muito o Lula, até porque o Lula nem foi atacado, né? Nunca foi atacado. Quem foi atacado foi o Bolsonaro, né? Então ele que pode reclamar de ataques a candidatos, né? Mas enfim, concordo com o Romeu Zema, acho que o Lula está usando isso para tentar se blindar, para tentar calar a oposição. Ele sabe que o governo dele vai ser difícil, que não vai ser fácil como foi lá entre 2002 e 2010, 2003 e 2010, né? Porque nessa época ele era um cara que ele conversou muito com o Centrão e ele fez um governo mais contido, né? Tanto que o Meirelles era o ministro da Economia, da Fazenda dele, agora o Haddad. Então, vocês percebam que mudou muito, né? O Lula, ele sabe que ele vai ter que tomar todas as instituições para se perpetuar no poder, porque não vai ser fácil como foi antes, né? E, enfim, os primeiros dias do governo foram agitados, com declarações conflitantes entre ministros, dilemas na área econômica, desafios na negociação de cargos com partidos e até mesmo com uma ministra, Daniela Coelho, do turismo, desgastada por suposto elo com milicianos. Na primeira sexta do terceiro mandato, Lula realizou sua primeira reunião ministerial para alinhar sua equipe. Na fala de abertura, o presidente disse que a pessoa que fizer algo errado será simplesmente da forma mais educada possível convidada a deixar o governo. E se cometer algo grave, a pessoa terá que se deslocar diante das investigações e da própria justiça, acrescentou. E ao final do discurso, porém, garantiu que não abandonará ministros em dificuldade. Então é aquilo, né? Esse caso da Daniela Carneiro, né? Daniela Coelho, né? Acho que é Coelho Carneiro, né? Alguma coisa assim. A proximidade com o miliciano. O grande problema do desgaste do Lula é justamente com essa Daniela Carneiro, né? Que ela é ministra do Turismo, ela é do União Brasil, só que ela apoiou o Lula no segundo turno, então é aquilo. Gerou aquela questão dele querer retribuir ela e ela é do União Brasil, então ele quer se aproximar desse partido, né? Ela virou um importante foco de desgaste para o governo já em seu terceiro dia no cargo, após o jornal Folha de São Paulo revelar que ela e seu marido, o prefeito de Belford Roxo, Vaguinho, também do União Brasil, teriam vínculos com o ex-policial militar Juraci Alves Prudêncio, o Jura, condenado e preso por homicídio e associação criminosa, sob acusação de chefiar uma milícia na Baixada Fluminense. Segundo a reportagem, Fura foi nomeado em junho de 2017 como assessor de uma secretaria da prefeitura de Belford Roxo, no primeiro mandato de Vaguinho como prefeito da cidade. Isso deu direito ao ex-PM de sair da cadeia para trabalhar durante o cumprimento de sua pena. Já em 2018, Júri Sou Mulher, a ex-vereadora Giane Prudêncio, apoiaram a campanha de Daniela Carneiro, conhecida como Daniela do Vaguinho, para a Câmara dos Deputados. Ela foi eleita naquele ano e reeleita em 2022, quando foi a deputada federal mais votada do Rio de Janeiro. Tá vendo? É foda, né? Realmente é complicado, né?
No ano passado também contou com o apoio eleitoral de Giane Prudêncio, segundo o jornal Folha de São Paulo. Depois, uma reportagem do jornal O Globo também apontou proximidade do casal Vaguinho com o vereador de Belford Roxo, Fábio Augusto de Oliveira Brasil, o Fabinho Varandão, réu na justiça sob a acusação de comandar um grupo paramilitar que monopoliza o sinal clandestino de TV e internet à venda de gás de cozinha em 10 bairros da cidade. Grupo paramilitar, você sabe que é milícia, né? Milícia e um grupo paramilitar, meio que são quase que são sinônimos, né? Grupo paramilitar e milícia são sinônimos, né? São meio que sinônimos, né? Então ele monopoliza o sinal clandestino de TV e internet. Então é aquilo. Isso afeta, obviamente, os jornais, né? Isso afeta a Globo, isso afeta todo mundo, né? Porque hoje em dia o que mais tem é isso, né? Essa questão de você pegar aí algum sinal falso, né? De TV, né? Para você não ter que pagar a TV a cabo, essas coisas, aí você consegue tudo mais barato, né? Ele também apoiou a campanha de Carneiro no ano passado e já ocupou diferentes cargos na prefeitura de Belford Roxo desde 2021. Carneiro e seu marido se aproximaram de Lula no segundo turno da eleição presidencial, ao declarar apoio à sua campanha contra a tentativa de reeleição do então presidente Bolsonaro. Foi uma aliança considerada importante para o petista, por se tratar de um casal evangélico com força na política da Baixada Fluminense, região em que Bolsonaro vencia Lula. Ainda assim, o então presidente manteve a vantagem no segundo turno em Belford Roxo, quando recebeu 60,2% dos votos válidos, contra 39,8% de Lula. Então, mesmo eles tendo essa associação com a milícia, mesmo eles tendo apoiado o Lula, o Bolsonaro recebeu mais votos do que o Lula. Então, vocês podem, né, ter uma ideia de que se não fosse a milícia, talvez nessa região aí o Bolsonaro pudesse ter vencido com uma vantagem maior, né? Para vocês verem como a mídia mente ao dizer que é o Bolsonaro, a família Bolsonaro, que tem ligação com milicianos, né? A nomeação de Coelho como ministra foi uma recompensa por esse apoio, assim como uma tentativa de garantir votos da bancada do União Brasil no Congresso em futuras votações de interesse do governo. A proximidade do casal Vaguinho com milicianos gerou reação. Nas redes sociais, críticos dessa aliança lembraram que a proximidade da família Bolsonaro com a milícia do Rio de Janeiro foi alvo de constantes ataques por parte de Lula e outras lideranças de esquerda, como o deputado federal Marcelo Freixo. Mas é aquilo, a questão é a política do Rio de Janeiro tem sim a presença da milícia, não tem como você evitar. É igual a presença dos traficantes também, né, na questão da política do Rio de Janeiro. É muito complicado, porque realmente Rio de Janeiro é meio que um campo de batalha, né? Se você for ver, ele é dividido em regiões, né? Quem domina cada região. É complicado. Mas isso não quer dizer que a milícia só apoia o Bolsonaro, ou como se cada pessoa dentro da milícia só apoiasse um candidato. Não. Muito pelo contrário. Vocês podem perceber que a milícia ela apoia quem paga mais, né? Eles são um grupo criminoso, né? Freixo, que presidiu a CPI que investigou milícias no Rio de Janeiro quando era deputado estadual pelo PSOL, foi nomeado por Lula para presidir a Embratur e será subordinado à ministra do Turismo. Olha só que coisa, né? Ele vai ter que obedecer a ordem de uma miliciana, um cara que seria contra os milicianos, né? Para vocês verem como são as coisas, né? Realmente é uma coisa impressionante, né? O relatório final da CPI de 2008, inclusive, aponta o relatório final da CPI de 2008, inclusive apontou o Jura como líder de uma milícia que atuaria em Nova Iguaçu, município vizinho de Belford Roxo, onde teria feito ameaças à população em busca de votos quando foi candidato a vereador pelo antigo PRP. Então, é isso que eu falei para vocês. Esse grupo miliciano, eles atuam como políticos, na verdade, né? Eles ameaçam populações e pedem votos, né? Vocês assistiram, né, o filme lá do Tropa de Elite 2, né? Os caras, eles se apoderam
de uma comunidade, chegam lá como se fossem os garantidores da paz e pedem votos, né, para certos candidatos. Então, além de serem criminosos, eles também são políticos, né? Novidade, né? Político envolvido com crime, né? Só no Brasil, né? Não, pior que não. Políticos também de todos os lugares do mundo podem cometer crimes, mas no Brasil é política criminoso profissional mesmo. Os cara, a profissão deles é ser criminosos mesmo, né? É uma coisa incrível. Por meio de nota, o Ministério do Turismo disse que Carneiro não compactua com qualquer ato ilícito e cabe à Justiça o papel de julgar e punir. Ah, lógico, né? Não apoia qualquer ato ilícito e cabe à Justiça o papel de julgar e punir. Mas vou nomear um cara aqui para ser alguma coisa no meu governo, né? Cara, o pessoal ainda. É por isso que eu falo. Esse pessoal queria falar alguma coisa do Bolsonaro, né? Eles não têm moral nenhuma, né? Eles é que mais se associam a criminosos e querem falar de outros, né? Por fim, esclarece que durante sua campanha recebeu o apoio de milhares de eleitores em diversos municípios do estado, acrescentou a pasta. Procurado, Freixo não quis se pronunciar, lógico, é um frouxo, o frouxo do Freixo, né? Não quis se pronunciar. Ao jornal Folha de São Paulo respondeu: minha relação recente com ela, Carneiro, é de muito diálogo e de muita correção. Li a defesa dela e ela atribui as relações à prefeitura. Cabe à prefeitura falar sobre a nomeação. Lógico, né? Se fosse o Bolsonaro, não teria nem o que se falar. É miliciano, miliciano, miliciano. Mas como ela tem envolvimento com a milícia, e essa milícia ajudou ela e ela votou no Lula, então eles meio que, caramba, então pode ser que as milícias aí não são só de direita, né? Tipo, caramba, eles têm essa ideia mesmo, né? E vocês veem que a maioria dos jornais, eles tipo UOL, jornais de esquerda, né, de extrema esquerda, UOL, Folha, eles passavam essa ideia antes, né, de que miliciano é tudo de direita, né? Com base em quê, né? Apesar do desgaste, o governo não considera que as informações reveladas até o momento seriam suficientes para justificar a demissão da ministra. Esse é o primeiro ponto, né? São 3 dores, né? Essa primeira é a mais grave, né? Bate-cabeça sobre reforma da Previdência. Você tem outro foco de dor de cabeça para Lula já na primeira semana do governo. Foi o discurso do ministro da Previdência, Carlos Lupe, ao assumir o cargo. O pedetista disse que vai provar com números que não arrombam das contas da Previdência e defendeu rever pontos da reforma proposta pelo governo Michel Temer e aprovada no início do governo Bolsonaro. A aposentadoria é dívida da União com trabalhadores, não é prejuízo para os cofres públicos. Vamos trabalhar para resgatar a dignidade de suas aposentadorias, disse Lupe. A fala de Lupe foi criticada nas redes sociais como negacionismo fiscal, sendo comparada à defesa que o governo Bolsonaro fazia de medidas sem comprovação científica, como o uso da cloroquina no tratamento de Covid. A questão aqui é aquilo que eu já comentei em outro vídeo, né? A reforma da Previdência, ela não solucionou o problema, né? Um grande problema desse sistema de previdência que tem no Brasil é que ele é um sistema solidário. O que é um sistema solidário? Você recebe aquilo que o governo acha que você deve receber. E eu digo assim, da seguinte forma: às vezes a pessoa contribui a vida inteira, contribui durante anos e ela recebe muito pouco daquilo que ela contribui. Aí você tem uma outra pessoa que ela contribui muito pouco, mas por alguma coisa ela sofreu um acidente grave, era segurado e ela vai receber alguma espécie de valor. Então, assim, uma pessoa que não contribuiu tanto ou não contribuiu tanto em termos de valor quanto essa outra pessoa, pode ser que ela receba mais do que essa outra pessoa que contribuiu muito mais, por muito mais tempo também. Então, a questão da Previdência é que ela não tem aquele sistema de capitalização. E muito do dinheiro que as pessoas contribuem para a Previdência é retido pelo governo. O governo ele entende que as pessoas não têm a capacidade cognitiva para tomar conta do seu próprio dinheiro, né? Isso aí já é fato, isso aí já eles mesmos afirmam isso. Só que quando as pessoas falam que no colegial
tem que ter uma disciplina que fale sobre educação financeira, a esquerda fica maluca, fala que não, que isso não tem que ter, que isso aí não sei o quê. Então, assim, eles inferiorizam a população, mas ao mesmo tempo eles não querem investir numa educação importante, que é a educação financeira. Então muita gente fica realmente sem ter o que fazer. E aí a esquerda utiliza esse argumento de que as pessoas não têm capacidade para investir por conta própria, né? E aí você tem essa questão, né? O grande problema do sistema previdenciário brasileiro é que ele é uma pirâmide, um sistema de pirâmide. Então, como ele é um sistema de pirâmide, então quem está aposentado, ele recebe dinheiro de quem está pagando pelo sistema. Então pode ser que chegue um ponto e que isso aqui ninguém fala, é que vai ter muito mais aposentado do que contribuinte. A população vai ficando velha, vai ficando velha, vai ficando velha. As pessoas ali do meio, né, tipo 30, 40 anos, que tem entre 30 e 40 anos, não podem ter muitos filhos, né, eles acabam não tendo muitos filhos. E aí o futuro é que não vai ter gente suficiente para pagar pelos próximos aposentados. Então vai ser um sistema meio que falido naturalmente, né? Então assim, ele não vai se sustentar, porque vai ter pouca gente na base da pirâmide para sustentar uma pirâmide enorme agora, né? Com muitos beneficiários. Então esse é um dos argumentos. Preço dos combustíveis, né? O preço de combustíveis como gasolina e diesel é mais um tema sensível que marcou o início de Lula na presidência, né? Esse é o terceiro ponto. Pressionado a adotar medidas que aumentem a arrecadação para reduzir o rombo nas contas públicas, o ministro da Fazenda Haddad quer reverter o corte de impostos adotado por Bolsonaro sobre o preço dos combustíveis. Ele quer aumentar mais os impostos para foder mais, desculpa a palavra, para ferrar mais o pagador de impostos, e aí que eles, com isso, eles conseguem roubar mais a população, né? Porque não existe arrecadação, é roubar, né? Aí eles vão roubar mais a população para gastar mais com cultura, né? 10 bilhões para cultura, né? É um absurdo. Essa reversão, porém, também traz riscos para o governo. No curtíssimo prazo, tirar o subsídio que Bolsonaro adotou para baratear os combustíveis deve ter como efeito uma subida imediata de preços. Isso costuma refletir no encarecimento de alimentos devido ao custo de transporte e também desagrada os caminhoneiros. Em 2018, uma paralisação da categoria contra a inflação dos combustíveis gerou retração econômica. O antecessor de Haddad no comando da economia, Paulo Guedes, sugeriu prorrogar o corte de impostos por 90 dias. Já Haddad contou ao portal Brasil 247 que defendeu a prorrogação da desoneração por apenas mais 30 dias. Lula, porém, decidiu manter a redução da tributação sobre gasolina, álcool, querosene de aviação e gás natural veicular por 60 dias. Já os impostos sobre diesel, biodiesel, gás natural e gás de cozinha foram mantidos zerados até o fim desse ano. A atual política da Petrobras segue os preços internacionais dos combustíveis, ou seja, quando a cotação do petróleo aumenta no mercado mundial ou o dólar sobe no Brasil, itens como gasolina, diesel e gás de cozinha ficam mais caros. Os defensores dessa política dizem que manter os preços abaixo do mercado mundial dá prejuízo à estatal, já que a Petrobras importa parte dos combustíveis que vende no Brasil. Isso reduz o lucro da empresa e limita sua capacidade de investimento, desagradando os acionistas. Além disso, afirmam que desestimula outras empresas a importar e vender combustíveis no Brasil, concentrando o mercado. Já os que criticam essa política de preços dizem que o preço deve refletir mais fatores domésticos, como o custo de extração do petróleo, que no Brasil é mais barato do que na média internacional. No governo Dilma, o encarecimento internacional do petróleo não foi totalmente repassado para os preços dos combustíveis. Para o preço dos combustíveis, o que gerou prejuízo de dezenas de bilhões de reais à Petrobras. Sim, exatamente. O Prates acalmou o mercado financeiro ao indicar que não repetirá a política adotada no governo Dilma. Segundo ele, a política de preço deve seguir fatores domésticos e internacionais, sem haver uma intervenção direta nos preços. É aquilo, né? Não dá para saber, né? O cara é petista, o cara pode mentir, né?
O cara no meio do caminho pode falar, não, tá ficando muito caro, eu vou controlar o preço e fuder a Petrobras. Pior que isso até no governo Bolsonaro começou a ser discutido, né? Infelizmente é aquilo, né? A melhor forma de você abaratear o preço dos combustíveis é cortando os impostos, não tem como. Infelizmente o petróleo é caro, você tem a questão da guerra da Ucrânia, enfim, tudo ficou mais caro, né? Até nos Estados Unidos o preço da gasolina ficou mais caro. Então esse é um problema. Aí, os 3 pontos, né, que o Lula vai ter muita dor de cabeça, isso são só 3 pontos principais que foram apresentados, tem muito mais coisa, mas enfim, é isso. Espero que gostem, curtam o meu vídeo, inscrevam-se no meu canal, compartilhem meu vídeo e comentem aqui embaixo. Um abraço.